da sessão administrativa do Tribunal Pleno do dia 7 de dezembro. É? Pois vamos aqui pela ordem. Doutora Flávia, o pregão do primeiro processo da ordem do dia. Me arruma a caneta, por favor. Ato administrativo número 146/2002, pauta administrativa de 7/12, processo ordem 1, 477/22/2022. Interessada, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, assunto escala de férias dos magistrados para o ano de 2023. Algum óbice? Escala de férias? Aprovado. Próximo. Número de ordem 2, PROAD 4432/2022, interessada Érico Sampaio Carneiro, assunto averbação de tempo de serviço e contribuição. Número de ordem 2, colegas, averbação. Aprovado. 3. Tá. Para ela fazer alguma homenagem a ele, né? Pronto. Vamos lá, Flávia. Pule o do Dr. Washington. Pulando 3 aqui, vai ficar por último, ordem 4, processo 1548/2022, interessado Secretaria-Geral da Presidência, assunto regulamentação das licenças à gestante, adotante e paternidade de magistrados e servidores no âmbito do TRT. Aprovado. 22. Próximo. Número de ordem 5, processo 2612/2022, interessada Comissão do Regimento Interno, assunto proposta de emenda regimental supressiva. Esse processo já foi apresentado e está para votação. Primeiro, meu voto, né? Meu voto é o primeiro? É que ela tinha ficado só para a gente fazer o segundo turno hoje, não era? A Exatamente, emenda supressiva. desembargador. Foi tudo de acordo, presidente. Hoje foi só para sacramentar. Então, a gente só minha divergência lá que eu Não. Eu queria Não. dar segurança naquele tema para se ter a certeza do que é ação coletiva e do que não é ação coletiva. E quando eu uso o termo... O pleno acolheu aquela sua sugestão de ampliar para os outros incisos, né? Assim, desembargador Meton, eu fiz meu voto como membro da comissão do regimento, depois eu analisei as ponderações do desembargador Marco e achei todas muito pertinentes. E no meu voto, porque ali era o meu parecer, no meu voto, eu estou acolhendo integralmente as ponderações do desembargador com relação sou favorável à alteração do regimento interno, a linha F do inciso 2 do artigo 16, para constar nova redação com supressão da expressão na fase de conhecimento, com acréscimo de 2 itens, doravante adotando o seguinte teor. E aí, meu voto está aí, eu transcrevo. Item 2, inciso 2. Em grau de recurso, a linha F, julgar os recursos interpostos contra as decisões do juiz da vara do trabalho em ações coletivas, ressalvado. Item 1. Os recursos em processo de liquidação e execução individuais de sentenças ou acórdons que contenham condenação genérica em direitos individuais homogêneos. Item 2. As ações individuais de cumprimento de instrumento de negociação coletiva ou sentença normativa. Ato contínuo e em efeito reflexo, bem como atenta ao inciso 1 e 2 da Lei Complementar 95, alterar as redações da linha Z do inciso 1 do artigo 26 caput. E também, aí, doutor desembargador Marco, qual o nome desse processo? Eu não estou conseguindo abrir. É o PROAD número 4, desembargador Meton. Eu vou lhe dar o número dele aqui. É o 2612/2022. Voto, né? Tem 2 votos. E aí também, desembargador Marco, tem um efeito reflexo no artigo 26 também. Quando se diz lá, vincular-se ao mesmo órgão o processo que retornar ao tribunal para julgamento de qualquer recurso, ressalvado o disposto nos itens 1 e 2 da linha F do inciso 2 do artigo 16. É como eu voto. Acompanho. Pronto.
Então ficou assim. Peraí. É. É o artigo 16, né? Então ficou assim: supressão da expressão da fase de conhecimento. Aí a linha Z tem ação civil pública e ações coletivas. Desembargador Arnaldo, você analisou aquela alteração regimental que está em votação? Som do desembargador Arnaldo, som. Que é alteração regimental. Viu? Alô? Bom dia, colegas. Causa Bom um dia, cafezinho. presidente. Não, eu entendi que é apenas uma mudança para atender uma demanda histórica e o acréscimo do doutor Marco Aurélio apenas busca eliminar qualquer Exatamente, incerteza, qualquer incerteza, dúvida. conflituosidade, dúvida. Pois é, tanto que Então, eu acolhi integralmente as ponderações do é- desembargador. É esclarecedor e não modificativo. Então, eu acho que Podemos aprovar, né? sim. Nos termos do meu voto, não é isso? Que acolhi o voto do desembargador. Desembargador Meton. Tranquilo, presidente. Desembargador Mané Dilson. Desembargador Adiógenes. Tem divergência. Desembargador Marco Aurélio. Acompanhe. Foi acolhido, né, desembargador? Desembargador Técio. Presidente, eu acho que a gente apenas os processos que já foram julgados na fase de conhecimento também seriam julgados em sede de recurso de execução, não é isso? Não, É isso mesmo. isso. É, não tem. É porque o desembargador Marco Aurélio Porque se a gente for fez uma verificar separação novamente, aqui, né? é porque se a gente for fazer novamente uma análise do que seria coletivo, do que seria individual, quando chegar o recurso da execução, seria talvez um trabalho maior. Já teve competência aqui Não, na verdade, desembargador Técio, o que o desembargador Marco diz é o seguinte: nas execuções individuais das sentenças coletivas, né? É um processo de natureza individual e será da Isso turma. nós sabemos, né? Então, pronto. É só para esclarecer. Aprovada, então, não é isso? Aprovada a mudança regimental nos termos do voto da presidência. Perfeito. Próximo. Ordem 6, processo 2486-2021, interessado Secretaria-Geral da Presidência, assunto: proposições de resoluções administrativas que versam sobre a. Pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, JEC-J, e B. Designação de magistrados para coordenar núcleos e centrais. Alguma divergência, senhores? Tem 6.1, 6.11, 6.2. Desembargador, aqui basicamente a gente repete as. Esse é o 6, né, presidente? É o 6. No caso é o processo 2486, é isso, Flavinha? Isso. É a alteração da regulamentação da JEC-J. Presidente, Vossa Excelência está propondo alterar o quê? Não, eu não estou propondo alterar nada, só estou regulamentando de acordo com os normativos superiores, desembargador Meton. O processo está tão grande. O processo está tão longo. É porque a gente repete muita coisa, né? Uhum. É aqui, ó. Estabelece parâmetros para o cálculo da gratificação por exercício cumulativo, né? Considerando. Podemos aprovar, senhores? Nós estamos relendo aqui, presidente. É já que a gente... Aí vai ficar com você, Técio. Olha, a Secretaria da Corregedoria apurará a quantidade de dias de acumulação de jurisdição e o acervo do juiz. Mas já é assim, doutor Meton. Dias.
O Washington? Peça para autoriza, mas Flávia, mande o link para o doutor Washington. Entende-se como núcleo de pesquisa patrimonial, núcleo de apoio à execução, núcleo de permanente de métodos consensuais, o PEMEC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais, o SEJUSC. Presidente, é isso mesmo, né? Aí, presidente, Aprovado, então. já está sendo proposta a criação de uma turma só para examinar o processo da execução, é isso? Não, ainda não. Eu pensei que Vossa Excelência fosse sugerir isso. Não, depois, isso aí a gente deixa para o próximo presidente. Vamos à frente. Próximo. Como era, doutor Jorge? Desculpa. Não, doutor Arnaldo, é uma turma só para examinar recursos na execução, Certo. certo? E depois, como não houve na proposta, aí a gente conversa depois. Então, Tá bom, sobre isso aí. agradeço. Obrigado. Próximo da pauta. Ordem 7, processo 395/2022, estressado Secretaria-Geral da Presidência, assunto: regulamento dos gabinetes dos juízes substitutos no âmbito do TRT 22. Pois não, colegas. Eita, esse aqui. 7. É a questão do gabinete do juiz substituto. Colegas, bom dia. Vamos seguindo. Número de ordem 7 da pauta, a questão que cria os gabinetes dos juízes substitutos. E aqui eu esclareço que essa é uma determinação que consta da resolução 296 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu indago aos colegas se há alguma objeção na proposta da presidência. Não prestou atenção. Embargador Meton, como vota Vossa Presidente, Excelência? é uma imposição, né? Exatamente. Imposição. Né? E nosso colega tem direito de ter seu espaço para trabalhar. Aprovado, então. Eu não Embargador... sei se o desembargador Arnaldo estava aqui olhando os detalhes. Sua O som, Excelência viu, tem. desembargador Arnaldo? O som. Presidente, esse é um assunto que eu acompanho há bastante tempo, né? Propiciar aos substitutos condições adequadas de trabalho. O tribunal já avançou muito nisso, até seguindo a orientação do conselho. E eu preciso delimitar atribuições, funções, papéis nas varas, compartilhando responsabilidades entre substitutos e juiz titular. Eu li o ato aqui, eu até estou sugerindo aqui alguns ajustes. Eu não quero me precipitar nesse tema e eu preciso de um tempinho para cotejar melhor essa proposta com a resolução 296 se Vossa Excelência puder, que eu quero examinar
que medida isso está adequado, ou se há mera repetição, se há exorbitância. Vossa Excelência puder prosseguir nos demais, eu vou... Pois não, desembargador. Vamos adiante. Desembargador Mané Dilson, como vota? Ou já aguarda, então, a... Ok. Desembargador George. Vamos aguardar então aí, né? Vamos passar para agora um outro processo e isso fica por último. Então, a gente deixa em stand-by. Na sessão, né? Eu até indago, eu estou vendo aqui a doutora Benedita. Hein, doutora Benedita, como representante da Matra, deseja se manifestar em relação a esse processo, já que o desembargador pediu visto? Peraí, como é? Visto em mesa. Presidente, no parágrafo 5º, Não, ele vai pedir, na verdade, não é um visto, desculpe. Ele pediu em mesa para dar uma analisada. Aí eu indago, até como forma de subsidiar os desembargadores que estão aguardando, se Vossa Excelência, enquanto presidente da Matra, deseja se manifestar rapidamente. nesse parágrafo 5º, Desembargador Meton, só um minuto. É Pois porque eu chamei a doutora Benedita, se o senhor puder aguardar. tranquilo. Vamos Vamos lá, ouvir. doutora Benedita. Bom dia. O som, Doutora doutora Benedita, no meio onde tem puxa, a senhora aperta. Liguei aqui. Bom dia. Bom dia. Presidente, com relação a essa questão dos substitutos aí, os gabinetes, tudo, a gente viu está, digamos, a contento. Nós já deliberamos sobre essa situação a nível de diretoria e com os colegas que nos procuraram, então, assim, não tem muito o que chamar a atenção. A única questão que a gente está colocando é com relação aos assistentes de juiz substituto em vitaliciamento por conta da decisão do CNJ para ter essa adequação. Mas entenda essa adequação, a gente entende que está tudo ok. Ok, então. Presidente, então eu vou declinar da vista e vou fazer um voto divergente nos termos da proposição que será encaminhada agora aos meus colegas. Só isso. Ok, Agradeço. ok. Então, a gente pode prosseguir enquanto os colegas leem? E depois Exatamente, voltamos a esse? Bem, vamos Desembargador, prosseguir, Flávia. Desembargador Arnaldo, o que está em negrito e sublinhado é o que Isso, Vossa os Excelência está ajustes. ajustando, né? O negritado e sublinhado é a minha proposta de ajuste. Vamos prosseguir, doutora Flávia, que os colegas vão lendo. Ordem 8, PROAD 358/2022, interessado Secretaria-Geral da Presidência, referendar os atos 141, 142 e 143 e as portarias GP 383 e 388. Portaria 141 sobre o torna obrigatório o uso da máscara. 142 fixa no âmbito da Justiça expediente nos dias dos jogos. A 143 convoca a doutora Basilice para compor quórum e portarias 383 e 382 sobre férias de magistrados de primeiro grau. Alguma divergência, colegas? Aprovados. Mais algum, doutora Flávia? Desembargador Edilson, os colegas estão lendo a proposição do desembargador Arnaldo. Eu indago se nós puderemos agora chamar o processo do doutor Washington. Sim, a doutora Benedita parece estar Tranquilo. representando ele aqui. Pois não. Façamos o pregão, doutora. Dê uma ligadinha para o doutor Washington para ver se ele está na sala. Bom dia, ministra. Ministra está aí. Bom dia, Sem presidente. som. Pronto. Estou sem som? Agora estamos ouvindo a doutora. Bom dia, Bom seja dia, bem-vinda. presidente. Obrigada, bom dia, colegas, bom dia a todos. Presidente, eu pedi especial esse momento, se Vossa Excelência puder me permitir, após a deliberação do pedido do juiz Washington, puder me permitir, pelos longos anos, fazer uma homenagem a ele no final, eu agradeço. Ok. Bom dia, doutor Washington. Seja bem-vindo. Homem de coragem. Não é não, doutor Washington?
Esse se garante. Esse se garante. Vamos lá. Senhores, eu submeto aos colegas aqui o pedido de exoneração do Dr. Washington. O voto que fiz está em tela e eu estou a... Está interferindo. Qual é o número da pauta dele? Número de ordem 3 da pauta. Estamos aqui apreciando e eu estou deliberando por deferir o pedido de exoneração com efeitos a contar em 1º de janeiro de 2023. Como votam, meus colegas? Presidente, já que a parte está telepresencial, confirmando o seu pedido aqui perante o tribunal, é a vontade da parte, eu acolho. Presidente, eu estou votando também, então eu também acolho. Pois não, desembargadora. Doutor Arnaldo, desembargador Arnaldo. Presidente, eu conversei bastante com o Washington sobre essa decisão. Ele sempre demonstrou muita segurança, muita confiança e determinação no seu projeto. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer pelo convívio saudável, sempre contribuiu, não apenas com a função jurisdicional, mas também no apoio administrativo à instituição. Agradecer por esse convívio e desejar muita luz, que Deus o abençoe nessa nova etapa da sua vida. E o tribunal perde um grande magistrado, mas espera que o Piauí possa ter um grande gestor para contribuir com a resolução dos enormes desafios que o Piauí enfrenta. Boa sorte, doutor Washington. Pois não, desembargador. Desembargador Mané Dilson. Excelência, eu voto pela aprovação e desejo sucesso. Agradeço a amizade, o coleguismo e a dedicação do Washington nesse período que ele passou com a gente. E desejo sucesso na sua nova vida. Pois não. Desembargador Jorge. Com a presidência, presidente. Pois não. Desembargador Marco Aurélio, como vota, Vossa Excelência? Acompanhando Vossa Excelência e só reiterando que eu já desejei toda sorte ao Dr. Washington Bandeira quando ele falou comigo por telefone, teve essa deferência de me informar bem antes de apresentar até o seu próprio pedido de exoneração, e eu desejei muito boa sorte e, ao mesmo tempo em que ressaltei a admiração que eu sinto por pessoas que têm essa coragem, né, e a confiança no seu próprio, na sua própria capacidade profissional para recomeçar em outra direção, né? Uma carreira, deixando uma carreira que, no mínimo, lhe dava segurança. Então, toda a minha admiração, doutor Washington, e meu desejo de sucesso na nova empreitada. Pois não. E assim como os demais, doutor Washington, eu Falta também eu, doutora. gostaria. Ou desculpe, desembargador Técio. Se eu Desculpe, não pode falasse falar. aqui com o meu amigo, tempo Desculpe. de Colégio das Irmãs, queria já externei a ele a minha tristeza inicial, né, por não poder compartilhar o dia a dia na magistratura agora. Faz pouco tempo que cheguei, não pude
não pôde ter esse prazer, mas só posso desejar muito boa sorte, parabenizá-lo pela coragem e por ser destemido em aceitar um novo desafio que, como disse o desembargador Marco, o tira de uma zona de conforto, mas ele sabedor da capacidade técnica que ele tem, com certeza irá abrilhantar agora os quadros da gestão estadual. E desejo muito boa sorte nessa vida, a nova vida que ele terá, profissional, mas também que afetará o pessoal. E sabendo que sempre poderá contar com a nossa amizade, com o nosso respeito e admiração. Boa sorte, amigo. Isso aí. Faço minhas, doutor Washington, as palavras dos colegas que me antecederam. Desejo a você muito sucesso e sorte nessa nova etapa de sua vida profissional. Como disse antes, considero você uma pessoa muito corajosa, porque não é fácil tomar essa decisão aí que você tomou. Conte sempre conosco aqui no TRT 22. Seremos sempre os seus colegas. E o senhor será sempre muito bem-vindo. E eu? Desembargador, sim, o doutor, desculpe, doutor desembargador. Eu gostaria só de... Luzardo, viu como aqui Muito obrigado, presidente. quer falar. Na verdade, tive muito pouco contato com o doutor Washington. Eu conheci como juiz auxiliar da doutora Liana Chaibetão, presidente, e sempre muito educado, sempre muito atencioso, inclusive em relação ao Ministério Público do Trabalho, ciente de seu dever, cioso de suas obrigações. A vida é feita de desafios, doutor Washington Bandeira. E desafios são para quem tem, acima de tudo, atitude, personalidade, coragem e que confia, acima de tudo, na sua capacidade. Então, baseado nisso, nós desejamos toda a felicidade e não adianta depois ficar remoendo, bola para frente, vai passar por momentos de incerteza, não tenho dúvida disso, mas não há que se falar em nenhum momento em arrependimento. Está saindo sem garantias guardadas pelo nosso constituinte, sem estabilidade, sem vitaliciedade, sem redutibilidade de vencimentos, enfim, garantias que compõem um quadro de exuberância da magistratura, no caso da magistratura trabalhista do estado do Piauí. Então, a sua geração é uma geração promissora e que já realiza nesse estado. E eu acredito que o estado está ganhando, e isso demonstra também o vosso espírito público. Um abraço, boa sorte, que Deus te acompanhe. Presidente, e agora eu peço espaço a Vossa Excelência para me dirigir especialmente ao desembargador Washington. Quero, como nem ele nem eu estamos aí presentes, eu tentei me fazer presente, o meu gabinete se fazer presente e tornar o juiz Washington presente aí. Então, eu fiz uma homenagem, e agora eu falo, meu amigo Washington, tentando mostrar o mínimo do que você significa para mim como pessoa, para mim como magistrado que foi. Então, eu pedi ao desembargador Manuel Edilson e a Bené, doutora Benedita, que possa receber em seu nome e em meu nome, o desembargador Manuel Edilson possa entregar um ramalhete de flores e também uma estatueta da Justiça, para que me permita chamar agora, bem sendo uma sessão do tribunal, para que você possa sempre lembrar de que há sempre um lugar que você sai com um reconhecimento. Eu costumo dizer, Washington, que o melhor caminho é aquele que você sai onde as pessoas sintam falta.
Você sai deixando um vazio, pelo menos no tribunal, eu imagino que seja, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A sua marca foram 6 anos, mas não foram necessários 20 anos para que a sua marca fosse capacidade, equilíbrio e elegância. São as suas 3 marcas que fazem com que você tenha sucesso, Washington, em qualquer lugar. E eu vou lhe trazer uma mensagem que eu imagino que, num misto de sentimentos, onde nossas almas se irmanam, acredito que é o mesmo sentimento que eu estou sentindo, de melancolia, por deixar um caminho, por deixar, quer queira ou não, uma família. E é um sentimento que realmente é profundo. Mas eu queria lhe deixar uma mensagem. Eu queria lhe dizer, Washington, que você, para os homens de bem como você, tem sempre um caminho, há sempre uma luz. Para um homem como você, que é comprometido, que é de múltiplos dons, qualquer lugar que você vá, qualquer decisão que você tome, é sempre certa, porque você é um homem de bom coração, um homem comprometido, você é um coringa. Quando você veio conversar comigo, eu disse, qualquer lugar que você vá, não tem como você não dar certo. Então, eu tenho certeza que no final do seu caminho tem um pote de ouro nesse arco-íris, porque você tem tudo. Você reúne capacidade, você reúne equilíbrio, você reúne elegância, você tem múltiplos dons, você foi privilegiado por Deus, você é sério. Nesse jogo da vida, não tem como você não dar certo. É um privilégio para qualquer pessoa trabalhar e estar com você. Tenho certeza que o Piauí ganha muito, e tenho certeza que o seu caminho é de luz, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, sossegue o seu coração. Muito obrigada por todos os momentos de parceria, de amizade, de conselheiro, de levantar e de levar ao tribunal, muitas vezes por mim, nas vezes que eu não consegui levar. Eu quero só dizer para você que você tem uma amiga em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar que eu esteja. Você tem sempre uma amiga com quem você pode contar. Incondicionalmente, siga o seu caminho, que Deus o abençoe. E que você seja luz, porque onde você passa, você é luz. Obrigada pelos anos, obrigada pela sua dedicação, pela sua amizade. E receba do nosso gabinete essas flores e essa estatueta, que Muito eu bem, peço a então, Benedita. então presidente, A doutora Benedita irá aqui. Doutor Edilson, o senhor vai entregar, não é isso? Para a doutora a doutora Benedita? está determinando, estou Vamos lá. cumprindo, ordem dada é para ser cumprida. Doutora Vera, o doutor Edilson vai entregar aqui a doutora Bené. Uhum. Doutor Washington, sinta-se beijado. O problema é que é o Mané Edilson que está beijando. Sinta-se beijado e abraçado. E como eu disse, seja muito feliz. Essa casa é sua, tá bom? Sempre. Presidente, Pois não, Presidente, doutor. doutor Walsh, o meu gabinete aqui também é seu, viu? Saiba disso. obrigado. Pois não. Obrigado, doutora. Pois não, doutor Washington, deseja se manifestar? Sim, brevemente, presidente. Presidente, e bom dia a todos os
queridos desembargadores do TRT da 22ª Região, ao prezado Dr. Luzardo, representante do Ministério Público do Trabalho, a Flávia, coordenadora do Tribunal Pleno, e toda a equipe. É um momento de muita emoção, enfim, é um misto de sentimentos e de sensações, e eu agradeço imensamente pelas palavras de carinho, de consideração, de apreço pela minha pessoa e pelo meu trabalho que eu pude desenvolver e realizar nesses 6 anos no TRT da 22ª Região, nesses 8 anos na magistratura do trabalho e nesses 15 anos como servidor público federal. E destaco, em especial, a minha trajetória no TRT 22, uma trajetória muito rápida, muito acelerada, inclusive nas conquistas, né? Eu pude rapidamente titularizar, ser promovido a juiz titular, pude ocupar cargos importantes, né, na gestão, na administração do tribunal, por oportunidades que me foram dadas pela desembargadora, agora ministra Liana Scheib, que é uma madrinha e conselheira de vida. A nossa relação, ela transcendeu a esfera profissional, e eu posso hoje chamá-la com muita honra de uma grande amiga e de uma madrinha. Inclusive de casamento, também afetivamente em todos os aspectos. E com essas oportunidades que ela me deu, eu pude mostrar as minhas potencialidades e pude, acredito eu, realizar um bom trabalho para o tribunal, para o seu público interno, mas, acima de tudo, para a sociedade, para o jurisdicionado, que é o destino, né, do nosso trabalho, de todo o nosso esforço. Então, presidente e queridos desembargadores, tive toda essa vivência muito destacada e muito engrandecedora no tribunal e através de oportunidades que me foram dadas, né? E nesse caminho agora, que eu vou trilhar, que eu irei trilhar, e que foi movido por um propósito, por um sentimento de missão que me foi confiada pelo governador eleito, e que é muito nobre, sobretudo por ser uma missão na área de educação, eu me vejo nesse dever de oportunizar aos jovens, adultos, aos alunos em geral, as mesmas oportunidades que eu tive como estudante e como profissional. E aqui destaco mais uma vez a trajetória no TRT 22. A minha meta, o meu grande objetivo será garantir e ampliar oportunidades àqueles que não as têm com regularidade, para que eles possam, da mesma forma que eu pude, florescer as minhas potencialidades. Então, é essa conexão que eu faço entre a minha trajetória educacional e profissional na magistratura do trabalho, no TRT 22, com essa nova missão, como eu disse, é movida por um propósito maior, por um sentimento realmente de compromisso social. E é uma oportunidade que me foi dada pelo governador eleito, assim como a ministra Liana Scheib me deu uma oportunidade muito importante na minha vida, assim como todos os desembargadores me deram a oportunidade de eu ser promovido a titular e, acima de tudo, me deram
a oportunidade da convivência fraterna, amiga, saudável, de grande aprendizagem, de conselhos e experiências que sempre compartilharam comigo, de lealdade. Então, eu destaco todo esse legado que os senhores desembargadores, os meus colegas magistrados de primeiro grau, todos os servidores, terceirizados, estagiários, enfim, advogados, jurisdicionados me deram nessa trajetória. Todo o legado de convivência fraterna, de aprendizagem engrandecedora e de muito amadurecimento meu pessoal e profissional. Então, eu, na verdade, concluo essa fase, essa trajetória, que foi muito sonhada, muito desejada, né, por mim desde sempre, né, porque também é uma vocação minha, a magistratura. Eu me encontrei na magistratura como uma vocação minha, em especial na magistratura trabalhista, na magistratura da justiça social, que tem essa conexão mais direta com aqueles que mais precisam, né, da realização desses direitos sociais. Eu concluo essa trajetória com um misto de sentimentos, mas com uma sensação de dever cumprido, né, por todo essa vivência, né, que foi construída. Foi uma decisão complexa, mas bem amadurecida, ou razoavelmente amadurecida, porque a missão é nobre. A missão é muito nobre. Tão nobre como é a magistratura. Finalizo, mais uma vez, demonstrando, registrando a minha gratidão eterna. A minha gratidão eterna a todos os senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, advogados, servidores, jurisdicionados, enfim, toda a comunidade da Justiça do Trabalho do Piauí e do Brasil, porque também, por essas oportunidades que eu tive, pude ter uma grande, né, convivência e muito relevante convivência em âmbito nacional, tanto na presidência como juiz auxiliar, na escola judicial e, mais recentemente, na presidência da Matra. Então, registro a minha enorme gratidão e espero estar sempre presente, né, no dia a dia, na rotina da Justiça do Trabalho, do TRT, e as portas da minha vida e da minha nova trajetória, caminho profissional, também estão abertas para todos os senhores, para que continuemos, sigamos nessa parceria e nessa amizade. Muito obrigado. Repito, para finalizar, a decisão é complexa, mas a missão é muito nobre, tão nobre quanto a magistratura. Muito obrigado. Presidente, eu quero... Presidente, doutor Washington, ao votar, meus colegas... Vamos lá, doutor Washington, um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Presidente, Pois não. ao votar, meus colegas já tinham desejado tudo que poderia ter sido desejado de bom, doutor Washington. Mas, doutor Washington, como a vida é feita de escolhas, eu espero que Vossa Excelência, desejo que Vossa Excelência tenha feito a escolha certa. Esse é o desejo de todos nós. Boa sorte, meu irmão. Tudo de bom na sua vida aí. Até mais. Ministra, até mais. Vamos aqui continuar. Um abração. Até mais. Um abraço. Senhores, vamos aqui voltar agora ao processo número de ordem 7. O desembargador Arnaldo fez algumas propostas de alteração na minha proposta inicial. Eu gostaria aqui de tecer algumas considerações que eu reputo necessárias. Primeiro, alterar a redação do artigo 2º como posta retira, bem ou mal, a garantia do apoio da secretaria ao juiz substituto.
pelo que, nesse caso, eu proponho que seja mantida a redação por mim proposta. Com relação à questão do espaço físico, Arnaldo, vamos tirar aqui. com relação ao espaço físico, parágrafo 3º, que o desembargador Arnaldo propõe, eu queria, desembargador Arnaldo, fazer uma ponderação a Vossa Excelência. É que os volantes, eles não ficam fixamente numa vara, eles podem variar. Então, é complicado eu dizer que tem que ficar o gabinete do juiz dentro da vara. E tem mais, a gente tem uma outra situação. Eu vou dar, por exemplo, uma situação do juiz Luiz, lá de Picos. A assistente dele fica lotada aqui na central de apoio. Então, pela reestruturação, ficarão esses assistentes junto à coordenadoria judicial. Então, por esse motivo, eu também não concordo com essa alteração. Quanto à alteração do parágrafo 5º, eu acho que é razoável, a gente pode só inverter a ordem. Porque, por exemplo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho permite que o magistrado tire 60 dias seguidos de férias. Então, a gente limitar as férias a 30 dias pode prejudicar o substituto. O que é que eu proponho? Inverter o texto. Nas licenças não excedentes a 30 dias contínuos do juiz substituto e férias regulamentares, o assistente permanecerá vinculado ao acervo. Então, eram essas as colocações que eu gostaria de fazer para submeter aqui aos meus colegas do plenário. Doutor Meton, como vota, Vossa Excelência? Presidente, seguindo aqui as tradições do Laércio, mas isso que não precisa dizer, não se diz, porque prejudica, né? Aqui no artigo 2º, eu proponho que fique assim: a existência do gabinete do juiz substituto não afasta a sua prerrogativa de ter o suporte da secretaria e da respectiva unidade. Pronto, parabéns aí. Porque aí o detalhamento complica. Pode ficar alguma coisa fora, pode ficar interpretação. Propõe que pare bem aí. Se concordarem, a gente avança. Não, eu digo logo nesse, desembargador Edilson, Microfone, um por doutor um. Edilson. O som. Se a presidente concorda com essa proposição, e os colegas. Parabéns aí, olha. A existência do gabinete para o juiz substituto é a redação de Vossa Excelência aqui. Não afasta a sua prerrogativa de ter o suporte da secretaria e da respectiva unidade. Ponto. Pronto. Esse detalhamento, sabe, vai abrir espaço para outras interpretações. Eu acho importante o detalhamento, mas... Esse especial aí complica. Porque o especial é exatamente o que acontece na secretaria, mas eu sou apenas um voto. Eu vou manter a redação original, mas submeto aos demais, viu, desembargador Meton? Sim, presidente, eu também não. Desembargador Arnaldo tem a proposta dele, não é isso? O senhor acolhe essa proposta do desembargador Meton? Desembargador Arnaldo acolhe. Desembargador Edilson? Eu também acolho. Desembargador Jorge? Sim. Vossa Excelência acolhe também? Sim. Desembargador Técio. Desembargador Marco. Doutor Meton, poderia só repetir para eu não Desembargador Marco, é a redação proposta pela presidência do artigo 2º, assim. Parabéns, respectiva unidade. Pronto, parabéns aí. A existência do gabinete... Eu vou ler, doutor Marco Aurélio, por favor, se o senhor pretende me permitir. Não, é que eu não estou... Então... A existência do gabinete para o juiz substituto não afasta a sua prerrogativa de ter o suporte da secretaria da respectiva unidade. Ponto. Aí, para aí, né? Para aí. Tudo bem. Então... Essa é a proposição que eu estou fazendo, né? Pronto. Então, pelo que eu vejo, a maioria deliberou por manter o texto com essa alteração. Parar na respectiva unidade e retirar o detalhamento. Porque fica... Bem, o parágrafo 5º que Vossa Excelência propôs, eu acho que atende à expectativa que o desembargador Arnaldo está preocupado e do juiz, eu acho que atende. Então, Vossa Excelência pode propor de novo? Como é que ficaria? Nas licenças do juiz substituto,
Até 30 dias, né? Cadê o texto, desembargador Arnaldo? Nas licenças nas licenças não excedentes a 30 dias contínuos do juiz substituto e nas férias regulamentares, Isso. o assistente permanecerá vinculado ao acervo do magistrado. Presidente, aqui, assim, a ideia é só equiparar a condição do substituto à do desembargador. O desembargador, quando ele se afasta até 30 dias, não convoca ninguém. E a turma continua trabalhando para ele. Quando ele se afasta depois de 30, é convocado um juiz titular de vara de férias, que assume mesmo de plenamente férias. o gabinete nas e férias, conta não. com a força máxima da Nas equipe férias? do gabinete. É só uma busca de Eu acho que Mas eu acho que equiparar o o meu temor- substituto com o desembargador. É. Aí o parágrafo, eu Eu acrescentei o parágrafo 6º para dizer o Porque nas seguinte: férias- excedido o prazo do parágrafo 5º, ou seja, excedente de 30 dias contínuos, o assistente passará a atuar na Secretaria de Vara do Trabalho ou na Coordenadoria Judiciária a critério da presidência do tribunal. Boa, essa aí tá boa. Boa, essa A redação. presidente do tribunal vai disponibilizar, olha, esse Não, o problema, sabe o que é, desembargador esse Arnaldo? substituto que está afastado foi substituído por Não. outro que já tem o assistente. Então, eu vou Exato. aproveitar esse assistente na vara do trabalho. Mas a gente tem eu que ter cuidado. Vou removê-lo para a coordenadoria Não. Não, judiciária. presidente, se tiver Não. acervo, o presidente Não, administra. eu só quero ter cuidado, é o seguinte, é porque Põe no a acervo. FC4 do juiz substituto fixo, do auxiliar fixo, ela compõe o número de funções da vara. Então, a gente tem que ter cuidado nessa redação, porque nós aprovamos essa Presidente, reestruturação. porque a presidência do tribunal ela tem a sensibilidade para captar os movimentos necessários Sim, e eu sei disso, ajustamento da força do desembargador. Eu só trabalho. não quero é que a gente aprove uma coisa aqui que vá de encontro ao que nós aprovamos na reestruturação. Talvez nós possamos fazer isso com a função do volante. Porque aí a função do volante, ela não pertence Não, tá à bom. vara. A posição A tá FC4 do juiz auxiliar fixo, ela está dentro da estrutura da vara e nós não podemos tirar dela. Presidente, Talvez a função do presidente, volante. para o senhor tá situações excepcionais, soluções excepcionais. A presidência, ela vai ter a sensibilidade para cobrir as exceções. Mas, enfim, Não, tranquilo, eu não é só tenho... com o propósito de Não, eu colaborar. sei, Presidente, e eu só gostaria Eu de... gostaria de fazer uma ponderação. Eu acho que Vossa Excelência tem razão por um único aspecto. Eu não posso prejudicar o juiz que goza 60 dias de férias, né, lhe retirando a assistência do assessor. Embora eu até ache que isso acontece muito raramente, mas a situação não muda se ele tirar 60 dias consecutivos ou tirar 2 períodos de 30 dias. Eu acho que ele tem o direito de permanecer com a assessoria. Eu gostaria de fazer só essa ponderação. Pronto. E exatamente porque eu acho que a FC4 do auxiliar fixo, ela compõe a estrutura da vara, eu não concordo com essa redação de tirar a função, porque aí nós estaríamos alterando a estrutura, a própria reestruturação que nós fizemos. Eu vou manter Não, aqui... o juiz vai ficar prejudicado se ele tirar Vai. 60 dias consecutivos. Ele vai ter só 30 dias, o assessor, e não vai ter mais. Assim, Vai até obstar que o juiz, pretendendo, queira gozar 60 dias consecutivos. Ele vai ficar prejudicado. Ó. Eu só vou ter 30 dias na minha assessoria e o juiz sempre tem acervo. E eu E o acho que nós assessor- não podemos restringir esse direito. Ele tem direito a 60 dias. E isso é uma espécie de restrição. Eu vou manter a minha proposição em relação à redação do parágrafo 5º. Fica parágrafo 5º, mas dessa forma. Nas licenças do juiz substituto, não excedentes a 30 dias contínuos, o assistente permanecerá vinculado ao acervo. Nas licenças não excedentes a 30 dias contínuos do juiz substituto e férias regulamentares, é assim que eu proponho. Sem a inclusão do parágrafo 6º.
Desembargador Meton. Presidente, eu acho que essa redação proposta do desembargador Arnaldo não inviabiliza o assistente continuar com ele, no caso de um pouco mais de férias e licença, porque ficará na sensibilidade do presidente. Ele diz, presidente, eu estou precisando do assistente. Doutor Meton, sabe por que me Eu acho lembrei que- disso? Eu não sei se o senhor está recordado, um episódio recente que a doutora Alba, inclusive, me levou ao CNJ, alegando que eu, presidente, tinha tirado a FC4 da vara. É por isso que eu insisto aqui, porque nós estamos mexendo na função que é da vara. Isso foi objeto de discussão, inclusive, no CNJ recentemente. Não sei se os senhores estão lembrados. Não, mas aqui está dizendo nada demais. Ele continua só tá atuando dizendo na que secretaria sim. da vara. Não, mas Eu acho está que a dizendo que eu solução é posso essa daí. tirar. Não, eu acho que a solução é essa daí. Se não pode tirar da vara, se é do prazo para quinto, o assistente passará a atuar na Secretaria da Vara do Trabalho até que o juiz estiver Olha, vinculado. ou coordenador de judiciária, que é para o caso dos volantes. Claro Bem, que se tiver acervo, a presidência vai deixar vinculada ao juiz. Ele Aqui, tem essa poderia, no caso, sensibilidade. na Secretaria da Vara que o juiz estiver vinculado, ou da coordenadora de judiciário, se for juiz volante. Tá bom, presidente. Não fere a estrutura. Bem, mas vamos primeiro ao caput. Vamos deixar dessa forma que foi proposto nas licenças e férias regulamentares. Ok. Aí a discussão seria se incluir um parágrafo 6º e cedido o prazo do parágrafo 5º, o assistente passará a atuar na Secretaria de Vara do Trabalho. Ou na coordenadoria judiciária, Presidente, a critério da presidência do tribunal. Tá bom A demais. Matra havia se manifestado com a redação anterior, né? Vossa Excelência puder franquear rapidamente alguma intervenção do representante da Matra, tendo em vista que houve um acréscimo aí, alteração de redação, caso queiram. Vai lá, doutor Carlos Wagner. Eu acolho a sugestão. É só apertar o push. Oi. A nossa sugestão, presidente, era para a manutenção do caput do artigo 2º, né? Porque nós não entendemos. Já foi votado. Pronto. Quinto. Agora é o quinto, cara. Desculpe, Pois é, aqui a nós- discussão é a inclusão do parágrafo 6º ao artigo 2º. O parágrafo 6º que o desembargador Arnaldo propôs. Excedido o prazo do parágrafo 5º, que seria os 30 dias de licença ou 60 dias de férias, o assistente passará a atuar na Secretaria da Vara ou na Coordenadoria Judiciária, a critério da presidência do tribunal. Não, a nossa sugestão é pela manutenção do parágrafo 5º, Não inclusão do parágrafo 6º. não inclusão do parágrafo 6º. E, no máximo, a definição do prazo de 60 dias, justamente para evitar essa questão que Vossa Excelência falou, que nós também temos ciência, né? Doutor Porque, às Carlos. vezes, pode ser que o juiz substituto, né? Doutor Carlos, 60 dias tá férias regulamentares. Já Pronto, é então seguido. está Agora, assambarcado, o parágrafo 6º, desembargador doutor, Edilson. aqui eu vou até brincar com o Senado, aqui é uma casa de revisão e de conciliação. O parágrafo 6 nós estamos tentando conciliar, tá entendendo? A redação sem prejudicar ninguém. Olhe bem, na hora que diz, excedido o prazo do parágrafo 5º, o assistente passará a atuar na Secretaria da Vara do Trabalho, pode até acrescentar ao que o juiz estiver vinculado, vírgula, ou na Coordenadoria Judiciária, se volante. Quer dizer, isso aí está resolvido também, na minha opinião. Certo? A nossa, viu, Carlos? Nosso cuidado é que o nosso lençol é muito curto. Aí Mas é teria- não deixar ninguém Desembargador Meton, sem Mas- possibilidade mas de aí ficar... teria que ajustar aqui férias Desembargador e Edilson. colocar 60, né? Não, mas Não, férias não. regulamentares pode ser de Não, é porque 30 como a fala, 60 nas dias. férias e licença no acidente a 30. Mas o Então para- tá incluindo férias e licença de Não, 30. eu modifiquei a redação. Nas licenças não excedente a 30 dias contínuos do juiz e férias regulamentares. Mudar a posição. Não quer que seja mais que Vai ficar proclamado com essa alteração. que eu E tô por dizendo isso, aqui, Flávia. presidente, Fala não, primeiro da licença. e não haveria necessidade da redação do parágrafo 6º, no nosso entendimento.
Pronto, eu também acho que não há necessidade. É como É eu o nosso voto pela po- manutenção do É o parágrafo. nosso posicionamento aqui. Pronto. Doutor Jorge. Presidente, só aproveitando aqui, pois é não. porque nós não acompanhamos a questão do parágrafo primeiro. Parágrafo do juiz. segundo. Não, é só voltando aqui, Ah. desculpa, a questão dos juízes vitaliciados ou não. Porque há precedente, né, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que já reconhece o direito o assistente para o juiz não vitaliciado. Só essa observação que eu Com não sei se relação ao houve. vitaliciado, eu não tenho óbice a que seja retirado. Até para que a gente possa se adequar. Não É. tenho óbice. Inclusive, proponho aos colegas que retiremos a Ou expressão. fique só juiz substituto, então juiz substituto vitaliciado ou não. Não, os juízes substitutos Já contarão. assambarca toda a Juízes situação. substitutos contarão. É a minha proposta, Sim, então, colegas. Aceita? Obrigado, presidente. Então, fica somente no artigo 1º os juízes substitutos. Não se fala de vitaliciados ou não. Como é a proposta. Sim, os desembargadores Meton, Arnaldo e Edilson votaram pela inclusão do parágrafo 6º. Desembargador Jorge, mantém só o parágrafo 5º? Na forma que foi, vamos dizer, negociada aí, incluindo férias regulamentares. Mudando não é a ordem da redação. Desembargador Certo. Técio, como vota? Desculpa, toda a vida vocês deviam mudar de lugar, um ficar do lado do outro. Desembargador Marco. Qual é a diferença da... Com ou sem parágrafo 6º? Doutor Meton, doutor Bozon, Vossas Excelências ainda estão mantendo essa proposta do parágrafo 6º, é? Foi proposição do desembargador Bozon. Doutor Marco, É questão assim, da- quando exceder a 30 dias, o assistente fica à disposição da vara ou vai apoiar os volantes conforme a necessidade. Se o quadro de volante tiver provido, não há necessidade, fica na vara. E a critério da presidência vai manter ainda? Sim, sim, a presidente é quem tem essa... Me lembrei do doutor Meton agora. Se está na lei, não precisa a gente falar. Se ele já está na Não, acho que secretaria. a intenção do doutor Arnaldo é, por exemplo, quando tiver uma vara que tiver um juiz a menos, por exemplo, poderia aqui a presidência verificar aquele déficit Isso. Uma margem naquele para a período presidência ficou trabalhar, margem. doutor Ficou Mas margem. toda vara, doutor Técio, tem a função do assistente para o titular e para o auxiliar fixo. Não precisa disso. Toda vara já tem essa estrutura. Aí eu vou alterar a estrutura. E, doutor Jorge, Vossa Excelência está mantendo esse parágrafo 6º? né? Não, eu estou tirando exatamente por isso, porque isso aí iria privilegiar um setor com mais uma gratificação, né? O servidor com a gratificação iria quebrar a isonomia com relação às demais varas. Não interessa. Doutor Liana, Vossa Excelência vê prejuízo bastante no ar? Não é questão de prejuízo. Eu acho que pode quebrar um pouco a lógica da nossa reestruturação que se aprovou. Você mexer nessa função, você está mexendo na estrutura da secretaria. Eu penso assim. Som, doutor Edilson, por favor. Microfone. Microfone, doutor Edilson. Ó, não fere, não quebra. Uma palavra menos, às vezes tranquiliza e harmoniza. É isso que eu quero dizer. Ó. Excedido o prazo do parágrafo 5º, o assistente passará a atuar na Secretaria da Vara do Trabalho, aí pode acrescentar isso aqui. Aqui o juiz for vinculado, vírgula, ou na coordenadoria judiciária, se volante, a critério da presidência do tribunal, certo? Não muda nada, pelo contrário, dá uma margem de controle do juiz, do presidente do tribunal e do corregedor. Dá uma margem de controle. Porque, veja bem, se eu tiver um assistente que não está fazendo nada numa vara, porque o juiz é produtivo, já fez tudo, eu tenho como remanejar, eu tenho como exigir algum trabalho dele. Não muda nada, pelo contrário, reforça e harmoniza. Eu vou acompanhar essa contraproposta aí de acréscimo do parágrafo 6º na forma que o doutor Edilson. Eu acho que nós estamos mexendo na estrutura das varas. Não mexe, não. Mexe, eu estou mudando a função de lugar. Como é que não mexe?
Se a função é da vara, eu vou ficar tirando a função da vara? Eu não posso fazer isso. Pois não, doutor. Última vez. Porque senão a gente não faz a nossa pauta judicial aqui. Já tem a posse dos dirigentes. Vamos lá. Pois é, presidente, nós entendemos a preocupação do desembargador Edilson, do desembargador Arnaldo, do desembargador Meton, mas, de fato, você transfere um critério muito subjetivo ao presidente que está no momento, em que pese a gente saber, né, logicamente, que o presidente tem um poder discricionário. Mas altera, sim, o quadro, pode alterar o quadro de funções da vara, e isso criar um atrito desnecessário entre o juiz titular e o juiz substituto. Doutor Carlos, como é que altera se eu estou dizendo que fica na respectiva vara onde o juiz for lotado? Onde Ou é que na altera? coordenaria, ou na coordenação, se volante. Não altera em nada, com todo respeito. Não vamos tergiversar. Não vamos tergiversar. doutor Não Edilson. altera em nada. Certo? Porque Então, o nosso posicionamento, Desembargador, não tem nenhum me aspecto desculpe. pessoal. Doutor Carlos, quando o juiz sai, outro substituto vai para a vara e vai com o assessor e com a gratificação. Então, altera sim. Vai outro juiz auxiliar para lá com o respectivo assessor e com a respectiva gratificação. É como eu falei, essa proposta quebra a isonomia, porque a vara que for agraciada com essa gratificação vai ficar com mais uma gratificação, o que não ocorrerá com as demais varas. E digo mais, foi, como falou a presidente, foi o que aconteceu agora recentemente, inclusive levado ao CNJ. A doutora Alba e o doutor Zito queriam ficar com a gratificação a mais do que as outras varas. E esse parágrafo 6 proporciona exatamente isso. Mas, senhores, vamos votar. Doutora Liana, eu vou acompanhar Vossa Excelência, exatamente por essa experiência que Vossa Excelência já tem sobre o assunto e as consequências para a reestruturação, que eu não quero criar nenhum motivo para dificultar a aplicabilidade dela. Então, Pois não. eu vou ficar com a redação de Vossa No Excelência. parágrafo 5º, sem incluir o parágrafo 6º. Eu voto pela redação proposta, Pela com a inclusão né? com a inclusão do parágrafo 6º. Então, pronto, senhores. No mais, estamos todos ok, não é isso, colegas? Ficou mantido o artigo 2º, foi alterada o parágrafo 5º do artigo 2º, mas não nessa forma aqui. Ficou: nas licenças não excedente a 30 dias contínuos do juiz substituto e férias regulamentares, que podem ser de 30 ou 60, o assistente permanecerá vinculado ao acervo. Aí incluíram o parágrafo 6º. Excedido o prazo do parágrafo 5º, o assistente passará a atuar na Secretaria da Vara ou Coordenadoria Judiciária. Se volante, é isso, doutor Edilson? A vara em que esteja vinculado ou se volante, é isso? Na Coordenadoria Judiciária. Ou, vírgula, se volante Na na Coordenadoria Judiciária, a critério da presidência do tribunal. Exato. E o artigo 2º... E também tirou o vitaliciado do artigo 1º. E o artigo 2º parou bem ali, né? Sim, e o artigo 2º ficou até unidade. Perfeito. Ficando vencida, nesse caso, tanto no artigo 2º, na redação, quanto na inclusão do parágrafo 6º, assim como o desembargador Jorge e Marco Aurélio. Ok? O Jorge e Marco Aurélio é só na inclusão do parágrafo 6º. Senhores, concluímos então a nossa pauta administrativa. Eu agradeço a todos e vamos começar a nossa pauta judicial.